Este é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet. É o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade para a crise não te derrubar. Você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de R$100 a R$500 por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar sua vida e começar a lucrar hoje mesmo. Pessoal, olha só, nos últimos 14 dias eu fiz mais de R$70 mil em vendas na Hotmart. Na Monetize, no mês, eu fiz mais de 200 mil em vendas. Eu quero te ensinar como que eu faço isso. Clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Aprende com quem sabe de verdade. E agora a gente vai falar do Palmeiras, ao vivo agora com André Cavalcante, com as informações do Verdão. Seja bem-vindo ao Bom Dia Fox dessa terça-feira. Tudo bem, Renata? Bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado nos canais Fox Sports. E falar do Palmeiras recentemente tem sido falar do Dudu, né? E agora vai, pelo menos essa é a expectativa. Finalmente o Palmeiras e o Aldo Rail trocaram documentação e a tendência é que o desfecho da saída do Dudu do clube brasileiro aconteça, inclusive, nas próximas horas desta terça-feira. A diretoria Alviverde, a gente já vinha trazendo essa informação, queria, na verdade, uma negociação em definitivo, mas a vontade do jogador pesou para que Maurício Gagliotti, os dirigentes palmeirenses, se convencessem a cedê-lo por empréstimo e com compra fixada ao final de uma temporada. Ou seja, o Aldo Rail vai pagar agora 7 milhões de euros para contar com o jogador de imediato. E se o Dudu atingir um número mínimo de partidas disputadas, o Aldo Rail vai pagar mais 7 milhões de euros ao final desta temporada e vai ficar com o jogador em definitivo. É claro que isso passa também pela adaptação do Dudu, portanto, ao futebol do Oriente Médio. E neste cenário, o Palmeiras conseguiria embolsar a totalidade da negociação, 14 milhões de euros, mais de 84 milhões de reais, e o Palmeiras ainda negocia para manter 20% dos direitos de uma futura venda do jogador. Se o Dudu não se adaptar, aí o Palmeiras pelo menos já garante esses 7 milhões de euros agora, que dá aproximadamente 42 milhões de reais, e o Dudu não se adaptando ao final da temporada, em tese o clube brasileiro recebe o Dudu de volta ao final desta temporada. O Dudu é um jogador histórico, todo mundo sabe, do Palmeiras, tem 305 jogos pelo clube, 70 gols marcados e 76 assistências. Ele conquistou uma Copa do Brasil e 2 campeonatos brasileiros. Tracei aqui todo um panorama e não dá para a gente traçar esse panorama sem falar de um problema pessoal. Recentemente, Dudu foi acusado pela ex-esposa, a Malu Ohana, de agressão. Ele já foi prestar depoimento, ele nega essas acusações, mas é algo que ainda está sendo investigado e nesse contexto todo é algo que pesa para o Dudu também manifestar claramente o desejo dele junto à diretoria Alviverde, o desejo de saída. Calheiros, Renata e amigos do Bom Dia Fox. André, você segue aqui com a gente? Segue aqui com a gente, que já já eu quero saber, André, você que acompanha aí os bastidores do Palmeiras, se o Palmeiras pensa, né, num substituto para o Dudu ou se entende aí a comissão técnica que o substituto já está no elenco. A gente já vai tratar desse tema, mas antes, mano, você trouxe destaque mais cedo, né, com relação a essa saída do Dudu. Está se confirmando pelas informações do André Cavalcante. É aquilo que você falou, né, mano? Que empréstimo que nada. Isso é uma venda em 2 parcelas. Com certeza, né, Calheiros? Quem gasta essa quantia toda no empréstimo de um ano? Eu ainda fiz o comparativo aí do Pablo Mari, quando ele deixou o Flamengo e foi jogar no Arsenal. É uma situação na qual o clube inglês ele pagou 5 milhões aí pelo empréstimo para o Flamengo e no término do empréstimo ele concluiu o pagamento pagando mais 7 milhões. O que vai acontecer com o Dudu é a mesma coisa. Ele tá indo inicialmente aí por essa quantia de 7 milhões que o André citou, com a possibilidade do Palmeiras ganhar ainda mais 1 milhão por metas alcançadas, mas se ele não alcançar essas metas, aí o Palmeiras, na segunda parcela, ele acaba recebendo 6 milhões. Mas deve alcançar, porque o Dudu, pela qualidade que ele já mostrou aqui no Palmeiras, ele vai bater as metas aí que estão sugeridas no contrato e o Palmeiras vai totalizar 14 milhões aí pela venda do jogador. Mas não existe a possibilidade de retornar o Dudu depois deste 1 ano de empréstimo. O clube do Catar vai com certeza concluir o pagamento aí quando terminar esses 365 dias e vai ter o jogador em definitivo. Isso daí é fato.
E Paulo Lima, parece que a novela está chegando ao fim, né? A gente está mais ou menos aí uns 10 dias falando sobre esse assunto, se o Dudu permanece ou não, se ele sai, se ele vai para o Oriente Médio. E como o André falou, destacou os números, né? Tantos jogos, tantos gols, a participação dele. Para mim, é o principal jogador hoje do elenco do Palmeiras. Não chega a ser uma novela como aquela do Neymar e Barcelona, que a gente falava de manhã, de tarde, de noite, durante 20, 30 dias. Mas é um momento de definição na vida dele, na vida pessoal dele e na vida do Palmeiras. O Palmeiras precisa saber definitivamente se fica ou se vai. Então, não tem mais possibilidade de fazer parte do elenco, já dá uma alternativa ao Luxemburgo de pensar quem será o homem para ocupar esse espaço do Dudu nessa movimentação ofensiva da equipe. Tem dentro do grupo, tem dentro do elenco, quem será? Qual é a alternativa tática? Vou mudar meu esquema de jogo, não vou poder mais jogar com 4 atacantes, como estava aquele primeiro ali, né, de Rony, William, Luiz Adriano e Dudu. O Luxemburgo vai começar a pensar de maneira diferente com a ausência do Dudu. É isso, a oferta chegou, está documentado, como disse o Mano aí, paga uma parte aqui, paga outra parte ali, o que vale é isso, entendeu? Define logo, acalma a situação do Luxemburgo, acalma a situação do elenco do Palmeiras e, principalmente, deixa o Dudu visar a vida pessoal e profissional dele num outro país, numa outra esfera do futebol. É o desejo dele, é o desejo do staff, é um acordo entre os clubes. Por que não? Faça isso. Sai todo mundo feliz. Menos feliz o torcedor palmeirense, é claro, que queria continuar com o Dudu. Isso é indiscutível, é inegável. Pois é. Ô, André, o que você tem de informações aí, confirmando essa saída do Dudu, e o caminho me parece esse? Eu confesso que na semana passada, até, né, troquei essa figurinha com o Paulo Lima aqui no Bom Dia Fox, né? Sentimento, né, PL? A gente, pelo andar de toda a negociação, eu já estava achando que o clube do Catar estava desistindo do Dudu. Exato. Agora volta com essas cifras aí, olha, só nesse primeiro ano de contrato, 7 milhões de euros, vamos supor que seja de fato, se o Dudu não se adaptar, vai acabar sendo um empréstimo. 3 milhões de reais por mês. É muita grana, hein? Mas o Palmeiras, André, o que pensa aí com relação a essa perda, essa eminente perda aí do Dudu? O que deixou a negociação um pouquinho mais emperrada, Calheiros, foi justamente o problema pessoal pelo qual atravessa o Dudu. Essa informação chegou lá no Catar, então os dirigentes do Al Duhail, inclusive o dono do time, que é o Emir do Catar, ficaram sabendo do noticiário que acontecia por aqui, e aí, quando o jogador tem um tipo de problema pessoal, é claro que os dirigentes ficam preocupados. Será que esse cara vai chegar aqui e vai render? Não vai ter que voltar para o Brasil? O que vai ser do futuro do jogador a curto prazo? E até por isso foi feito esse novo modelo de negócio. Esse modelo de negócio surgiu no último final de semana. O Dudu se reuniu com a diretoria na sexta. O Palmeiras, a parte da diretoria do Palmeiras falou para o Dudu que ainda não tinha chegado o famoso papel timbrado. E aí o Dudu agilizou as coisas. O staff do Dudu, na verdade, agilizou as coisas para que tivesse algum papel timbrado nessa semana, o que aconteceu ontem. E aí foi feito esse novo modelo de negócio para o Al Duhail também ter uma segurança. É quase que uma compra mesmo, uma compra engatilhada, mas com uma segurança de que o time não vai gastar a bala de uma vez, não vai gastar os 14 milhões de euros de uma vez, paga agora como se fosse um sinal e depois dando tudo certo. Dudu é um dos principais jogadores do Campeonato Brasileiro há anos, tem tudo para também jogar muito bem, encontrar mais facilidade ainda no Catar. A tendência, sim, é de venda, mas foi até uma precaução, uma segurança para o Al Duhail, por isso que esse negócio foi fechado dessa maneira. E sobre uma peça de reposição, uma possibilidade de reposição, eu não vejo nenhuma movimentação nesse momento no Palmeiras, não há, pelo menos pelo que eu pude apurar, não há uma movimentação para trazer um reforço para a posição do Dudu. Até por conta também dessa venda. Se 14 milhões de euros, mais de 80 milhões de reais, já caíssem na conta do Palmeiras agora, aí seria uma grana alta, daria para o Palmeiras arrumar a casa, controlar os prejuízos da pandemia e ainda ir atrás de algum possível reforço. Como não vão cair os 80 milhões, vão cair aproximadamente aí 42 milhões de reais, o Palmeiras vai usar esse dinheiro para arrumar a casa e não deve ir atrás de um reforço. Pelo menos não um reforço muito badalado, um nome muito importante que gaste toda essa quantia. Pode buscar uma ou outra peça pontualmente, mas por que o Palmeiras tem essa tranquilidade? Por causa do plantel mais do que recheado, né? Dentro do elenco do Palmeiras dá para a gente citar vários possíveis substitutos do Dudu nessa última função que o Luxemburgo estava implementando ali para o Dudu como um articulador mais centralizado. Tem o Rafael Veiga, tem o Lucas Lima, tem o Gustavo Scarpa e ainda tem o Gabriel Veron, garoto cria da base, uma
uma promessa, uma joia das categorias de base do Palmeiras. Então tem esses 4 jogadores para o Luxemburgo ainda testar ali naquela posição. Aí pelas pontas tem Rony, tem o William, que o Luxemburgo via jogando dessa forma, e o Luiz Adriano como o centroavante de ofício. Então, várias opções o Luxemburgo tem para substituir o Dudu, e a solução que o Palmeiras vai buscar nesse momento para substituir esse jogador tão importante vai ser uma solução caseira, até porque não vão cair os 80 milhões de reais, vai cair metade disso, vão cair 40 milhões de reais aproximadamente na conta, e aí o Palmeiras vai usar esse dinheiro para outras coisas, e teoricamente, pelo menos nesse momento, o time não pensa em contratar alguém para substituir o Dudu. Mano, então, de acordo com a informação do André, vai ser uma opção caseira. Ele relembrou aí todo esse plantel. Realmente, o Palmeiras tem muitos jogadores dentro do plantel, mas, para mim, nenhum à altura de substituir um Dudu. Nenhum ali que vai manter o nível do Palmeiras. E lembrando, Palmeiras, que é o maior adversário do Flamengo, a gente vem falando muito isso, né? Que são as 2 maiores forças do Brasil. E aí sai o principal jogador, que é o Dudu. A opção caseira é a solução certa ou tem que contratar? Tô contigo, viu, Renata? Desses 3 nomes aí que o André citou, aí, o Lucas Lima, o próprio Veiga, o Scarpa, nenhum deles, pelas oportunidades que já tiveram, e foram muitas, conseguiram corresponder à altura. Tanto que o próprio Dudu estava jogando fora de posição, ele estava jogando por dentro. Era uma adaptação para caber no time o William, o Rony e o Luiz Adriano. Então, nesse cenário, eu concordo contigo, Renata. Eu acho que o Palmeiras é o único time hoje em termos de elenco, por mais que o Atlético possa estar se reforçando também, o Inter tem time de qualidade, o próprio Grêmio, mas em termos de elenco, em termos de volume de jogadores, eu acho que só Palmeiras e Flamengo têm hoje o suficiente para brigar, ainda mais no campeonato que vai ser achatado, com intervalos menores de partidas para partidas, então você vai ter que fazer um rodízio muito grande de peças. Eu acho que o Palmeiras ele tem essas opções, porém, você hoje colocar a responsabilidade de levar o time nas costas para o Lucas Lima, para o Scarpa, até o próprio Gabriel Veron, ou então o Rafael Veiga, não acho que nenhum deles possa dar conta do recado. O Palmeiras é um time forte, é um time que investiu bastante também para montar esse elenco, então nada justifica o Palmeiras pegar esse elenco, esse dinheiro que pode receber na transação do Dudu e guardar embaixo do colchão. O Palmeiras precisa ir para o mercado. O Palmeiras precisa tentar repor à altura um jogador protagonista que está saindo. Porque eu não vejo protagonismo nesses jogadores que a gente acabou de citar. São bons jogadores dentro de uma engrenagem, dentro de um elenco. Agora, colocar o peso nas costas deles e falar, vai lá e resolve, como o Dudu fazia, eu acho que a diretoria do Palmeiras aí, ela vai se colocar como coadjuvante no cenário brasileiro, se ela não reforçar o time com uma peça que possa realmente fazer o que o Dudu fazia. O Palmeiras depende demais de um jogador assim. Porque o Dudu era um... Tudo bem, você tem o Felipe Melo, que é um cara aí dentro de um elenco que também representa bastante. Você tem até o próprio Everton, goleiro, mas são jogadores que estão jogando lá atrás. O Palmeiras precisa de um cara que possa fazer o que o Dudu fazia lá na frente. Um cara protagonista, um cara que chama essa responsabilidade. Se o Palmeiras guardar esse dinheiro embaixo do colchão, eu acho que será um baita tiro no pé, Renata. Renata, companheiros, eu estou recebendo uma informação aqui do nosso companheiro Oswaldo Pascoal. E o Pascoal vai trazer maiores detalhes também no Fox Sports Rádio. Mas, de acordo com o Pascoal, esse documento do Aldo Rael já chegou, viu, Andrezão? Nesse momento está sendo traduzido, inclusive, por dirigentes do Palmeiras para avançar, né? O avanço aí de todo esse processo. Enfim, vamos aguardando. Agora, tem um outro nome aqui, o André, que eu cito também no elenco do Palmeiras, né? O Luan Silva, que foi uma aposta no início da temporada, ele chegou a fazer um jogo contra a Ferroviária, né? E aí se lesionou, teve uma lesão muscular. Mas ele já está em fase final de recuperação, muito perto de retomar as atividades com o restante do elenco. Esse pode ser um nome também, André? Inclusive, na numeração do Palmeiras, ele é quem veste a 9, né? Pode ser, sim, uma possibilidade para substituir ali o Dudu. É um jogador pouquíssimo badalado, né? Pouca gente conhece o Luan Silva, mas internamente ele tem moral com a comissão técnica, com o Vanderlei Luxemburgo, tanto que ficou um tempão fora de combate, a gente tinha quase que esquecido dele ali, mas ele conseguiu se recuperar, e no começo desse ano o Luxemburgo começou a colocá-lo nos treinos entre os titulares, deu essa chance para ele contra a Ferroviária. É um cara que com certeza vai ser estudado, vai ser avaliado, vai ter as suas oportunidades.
Só que eu acredito que ele vai batalhar ali, não está no primeiro lugar da fila. Até porque, como eu falei, tem esses outros jogadores, o Gustavo Scarpa, o Lucas Lima, o Rafael Veiga, que são jogadores que, como o Mano bem disse, já foram testados e não renderam o que a torcida esperava, ou pelo menos também na minha leitura, não são os caras que vão substituir o Dudu à altura nesse momento. Só que se a gente analisar no contexto do futebol brasileiro, são os caras que vários... Pessoal, olha só, nos últimos 14 dias eu fiz mais de 70 mil reais em vendas na Hotmart. Na Monetize, no mês, eu fiz mais de 200 mil em vendas. Eu quero te ensinar como que eu faço isso. Quer aprender comigo, assim como os meus mais de 100 mil alunos? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço.